subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa. Eu, professor Robson Santos, tenho a alegria de estar mais uma vez aqui para contribuir com o seu aprendizado, com a sua escola dominical, com a exposição da lição bíblica dominical. Interessante que começamos o projeto de ajudar, auxiliar professores por meio do blog Professor Cultura Cristã. Depois se expandiu para o site EBD Interativo, depois para o portal, também para redes sociais e agora, graças a Deus, tenho o privilégio de contribuir com você aqui por meio do canal EBD Interativo. Então você que já é inscrito, eu te agradeço, que Deus te abençoe muito mais. Você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição neste canal que tem sido uma bênção na vida dos professores, na vida daqueles que querem aprender, naqueles que são professores de fato. Você que ainda não visitou o site, visite o site ebdinterativa.com.br. Nele tem subsídios de escola dominical, dinâmicas, tem questionários, testes, vários recursos que você pode sem dúvida utilizar na sua exposição, no seu aprendizado da lição bíblica dominical. Então, aqui eu estarei expondo, falando algumas particularidades da lição e ao mesmo tempo você tem um site para auxiliar a sua vida. Também lá no site EBD Interativa tem lá o livro Escola Dominical que você precisa saber, muito bem difundido, graças a Deus, a nível Brasil. Você pode também adquirir o seu. Também tem lá anunciado o livro Psicologia da Educação Cristã, muito importante também para te auxiliar no seu preparo de aula, para ensinar a alcançar diversos alunos. Também tem um curso Hermenêutica Bíblica, como interpretar a Bíblia para estudar. De fato, o manual do cristão é a Bíblia, mas como ensinar se não entendermos antes, se não aprendermos a conhecer? Então tem esse curso também, que sem dúvida vai te auxiliar, será uma bênção para você, para a sua escola dominical. Aproveita, compartilhe esse link, o link do vídeo, para que outras pessoas também possam conhecer e ser abençoadas. Que Deus te abençoe e recompense cada vez mais. Eu quero aqui falar com você da lição número 7, o ministério de profeta. É um segundo dom, digamos assim, dentro da classe dons ministeriais. Na aula passada estudamos sobre o dom de apóstolo, o chamado apostólico, e nesta feita estaremos estudando sobre o ministério de profetas, Tantos profetas nos dias atuais, seja na internet, por meio das redes sociais, YouTube, várias pessoas profetizando agora nesse tempo de pandemia, que tudo vai passar, tudo vai ficar maravilhoso, que outros vão morrer. Cada coisa que está sendo falada nos dias atuais, quando nasce uma nova pessoa, nasceu um novo profeta, de fato temos profetas nos dias atuais. O que a Bíblia nos ensina? O que de fato temos na Bíblia Sagrada? Então eu quero com você neste vídeo aprender biblicamente o que é de fato ser profeta ou ministério do profeta, segundo as Escrituras e segundo a teologia paulina. O texto desta lição, a lição está baseada no texto áureo, 1 Coríntios 12, 28, quando diz assim: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua, conforme 1 Coríntios 12, 28. Esta ordem aqui não está classificando se um dom é inferior ou superior ao outro, mas que Deus distribuiu dons para que pudesse a sua igreja cumprir a sua missão. Então não se trata de importância, até porque se você for levar em conta os outros textos, as outras referências sobre os dons, estão em ordens diferentes, então não se trata de menor ou maior importância. Verdade prática, o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. É uma pura verdade. O próprio texto do sábio Salomão dizendo que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então é necessário a profecia, com certeza.
O próprio texto de Atos 13 vai dizer que lá na igreja de Antioquia estavam lá doutores e profetas, uma igreja excepcional. Depois de Jerusalém, entre aspas, a melhor igreja do primeiro século. Então, lá tinha doutores e profetas. Quando você vai para Atos 6, quando os apóstolos dizem assim, olha, nós vamos levantar 7 homens para cuidar das doações, das assistências viúvas, nós permaneceremos na palavra e na oração. Ou seja, uma igreja que de fato é sólida, estruturada, ela tem no meio dela profetas, ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de jejum, consagração, sem dúvida essa igreja tem, mas ela também tem uma vida pautada na palavra de Deus. Então o ministério profético, ele é importante, ele é indispensável para a igreja e conciliar a chamada espiritualidade, a chamada busca de dons espirituais com a Bíblia, torna uma igreja sadia e edificada. Então, aonde nós vemos a importância disso, e eu te convido a acompanhar o que estaremos a partir desse momento abordando. E eu quero começar a abordagem desta lição com você a partir da leitura diária, quando diz assim, Jesus, o profeta prometido, segunda-feira, na terça, profetas na igreja primitiva, na quarta, profetas enviados por Deus, na quinta, o ministério de profeta, na sexta, não despreze as profecias, no sábado, o Espírito fala às igrejas. Leia, professor, leia cada texto diariamente, faça sua meditação, sua pesquisa, incentive o seu aluno a fazer essa leitura diária. Com certeza ele vai ter uma interação maior com a lição, maior com a Bíblia Sagrada. Com certeza haverá também instrução para ele, vinda diretamente de Deus no entendimento da palavra do Senhor Jesus. Então, estaremos entendendo, a função do profeta no Antigo Testamento e no Novo, também explicar esse ofício tão importante que é o ofício do profeta, como esclarecer quem é o verdadeiro profeta. Então, esta lição, ela tem que ser pautada e estudada para melhor proveito dentro do seu contexto histórico, o seu contexto aí que também é chamado cultural, para melhor ser entendido. No Antigo Testamento, conforme está aí no primeiro tópico, profeta no Antigo Testamento era uma pessoa que com certeza tinha incumbência de falar em nome de Deus a outrem. Só que o chamado ministério, a capacitação, o dom de profeta, não havia só no contexto judaico. Nós temos profetas de Baal, de Astarote, da deusa Diana e vários outros religiões, povos na época tinham seus profetas, ok? Vários profetas. Mas o que nós estamos estudando aqui é os profetas enviados e levantados pelo próprio Deus. Olha que interessante. Então, temos vários profetas no Antigo Testamento. Nós temos também, através de Samuel, que nós chamamos da escola dos profetas. O que se aprendia nessa escola dos profetas? Eles aprendiam com certeza a lei, a chamada a Torá. Eles aprendiam e tinham em si os escritos do Antigo Testamento, que com certeza tudo isso colaborava para que eles pudessem estudar e aprender para melhor, profetizar e cumprir este tão grande papel, este ofício que era a chamada profecia ou ser profeta. Então temos no ponto primeiro aí, no ponto 2 aí, no tópico primeiro, ponto 2, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. O que se percebe aqui que o profeta, ele não era só alguém que predizia o futuro, era alguém que falava do presente, era alguém que trazia e levava o povo ao arrependimento dos seus pecados. Isso por meio de revelações como visões, por meio de ilustrações. Os profetas se utilizavam de diversos recursos justamente para trazer o conhecimento de Deus ao rei, ao próprio sacerdote, ao povo em si,
de forma que eles fossem direcionados por Deus. Então os profetas não eram pessoas que só falavam no contexto de culto judaico, eles falavam também dentro dos palácios, eles falavam nas sinagogas, eles orientavam em diversos momentos justamente para que o povo de Deus pudesse estar atentos à vontade e à voz de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, nas classificações dos livros da Bíblia, nós temos os profetas maiores e profetas menores. Maiores não porque foram mais importantes, mas de maior volume, como o livro de Isaías, Jeremias, o próprio livro de Lamentações é considerado os profetas maiores, Daniel, Ezequiel. Temos aí então 5 profetas maiores e 12 profetas menores, 12 livros proféticos menores. Nós, no contexto judaico, nós temos profetas anteriores e posteriores, mas todos esses estavam incumbidos de serem porta-voz de Deus para alertar o povo, para despertar o povo sobre o que eles estavam vivendo na atualidade, se vivia ou não em pecado e o que Deus faria, de bom, como Deus traria juízo sobre o povo de Israel, como se cumpriu, como o cativeiro que aconteceu, a libertação do cativeiro, e de fato tudo isso se cumpriu segundo as Escrituras e segundo a vontade de Deus. No terceiro ponto do tópico primeiro temos aí o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII a.C., tanto em Israel quanto em todo o Judá, justamente com o objetivo de resgatar o quê? O monoteísmo hebreu, ou seja, a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Há de convir comigo que os judeus eram enoteístas, ou seja, reconheciam o Deus Jeová, mas também reconheciam outros deuses como deuses que existiam. E aí acabavam se pegando em idolatria, adorando a outros deuses. Mas quando os profetas de Deus levantavam para denunciar o pecado, denunciar a idolatria, com isso restabelecendo o culto ao Senhor. Tudo isso nos mostra que profetas naquela época do Antigo Testamento não eram pessoas que só falavam de bênçãos, que agradavam a todo mundo, pelo contrário, tocavam nas feridas, tocavam no pecado. Os profetas de hoje só falam de bênçãos ou falam de coisas como arrependei-vos, larga o pecado e tal? O que o profeta de fato hoje faz? Então os profetas do Antigo Testamento percebemos essas atitudes, independente se era pessoa pequena ou grande, eles se levantavam na autoridade de Deus para profetizar. E há de convir comigo também que o Espírito Santo não havia ainda descido no Antigo Testamento, mas ele vinha, se manifestava e capacitava alguém para cumprir uma determinada missão, obra de Deus naquela época. No tópico 2 temos o profeta no Novo Testamento, a importância do termo profeta no Novo Testamento como o ofício do profeta neotestamentário. Quando você e eu, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, nos deparamos com o texto conforme está lá nos Evangelhos. O ministério dos profetas duraram até João. Dá a entender que não existe mais profeta nos dias de hoje, que não existiriam mais profetas nos dias de hoje. As filhas de Filipe é consideradas as 4 profetisas. Então como que fica? Como entender isso aqui? Ainda mais quando Paulo diz em suas cartas, e Deus pôs Deus uns para profetas. De fato, há ou não há profeta nos dias atuais? Então, entendendo profetas como aquele que fala em nome do Senhor, proclama a palavra de Deus, que interpreta as Escrituras, no sentido de trazer as pessoas ao arrependimento, que desmascara a verdade, que proclama a justiça, conforme esse tópico 2 aí, vamos entender sem dúvida que há sim profetas, não no sentido de cargos, ofício propriamente ali, enquanto eu estou te levantando como profeta, mas temos pessoas que em nome do Senhor falam, orientam, exortam, ou seja, exercem um ato profético, são como profetas e são de fato levantados para profetizar, ou seja, para repreender o pecado, bem como para falar o que há de vir.
Se você está, por exemplo, numa exposição bíblica, pregando a palavra na verdade, de forma correta, na verdade que ela tem, de alguma forma você está exercendo o que nós chamamos do ofício profético, embora não seja um profeta exatamente. E interessante que lá na carta à igreja de Corinto, Paulo vai dizer que cada um poderia profetizar um após o outro e deveria a profecia ser julgada, analisada, não o profeta em si. Ou seja, há sim pessoas nos dias atuais que têm esse dom de profetizar, de falar coisas para os dias atuais e coisas do porvir. Isto não quer dizer, segundo aqui a lição e o texto bíblico, o ato de decretar, determinar, exigir, não. Mas é, em nome do Senhor, falar aquilo que vem de Deus para que as pessoas tomem uma atitude, para que as pessoas recebam de antemão o conhecimento do que está por vir. Logo, o que nós temos que a maior profecia não é aquilo que eu invento ou aquilo que eu quero falar, mas é aquilo que está nas Escrituras, porque já se pensa e acredita, se é verdade, com certeza, que a Bíblia é uma profecia escrita, a maior profecia. Então aquele que prega a palavra, ele está exercendo algo profético, ele está falando do porvir, como ele está falando do presente. Ele está orientando sobre que Jesus voltará, mas ele está orientando como esse que estão aguarda Jesus nos dias atuais. Então logo, quando alguns se intitulam profetas, é porque eles estão puxando para si o cargo, e o cargo não tem mais embasamento no Novo Testamento. Mas o dom de profetizar, de ser profeta desta geração, de ser profeta que fala em nome do Senhor, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, segundo Stanley Walton e outros mais, sem dúvida há profetas que profetizam e podem profetizar para que as pessoas não se corrompam ou aqueles que se corromperam possam se arrepender. E aí nós temos também dinâmica lá no site, não se esqueça, visite o site EBD Interativa e busque lá a dinâmica para aplicar no meio da lição, de preferência no tópico 2, que com certeza vai facilitar a sua aula, tá? Justamente para variar nos métodos de ensino e tudo mais. No tópico 3 temos discernimento, discernindo o verdadeiro profeta do falso, porque se há o verdadeiro, sem dúvida há o falso, como há o verdadeiro apóstolo, há o falso apóstolo, o verdadeiro profeta, o falso profeta. E aonde que se conhece o verdadeiro profeta, conforme está aí no texto? É pelas suas características, ou seja, aqui temos simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. O verdadeiro profeta, ele não profetiza com desejo de ver o pior das pessoas ou de machucar as pessoas, de ferir as pessoas. Pelo contrário, ele profetiza com muito amor, dizendo: filhinhos, arrependei-vos. Não é aquela arrogância. E quando ele profetiza, ele não se entende como o próprio Deus, e sim como o servo e o porta-voz de Deus. Enquanto os falsos profetas, em vez de eles afirmarem assim diz o Senhor, ele diz assim eu te digo. Ou seja, quem é que está dizendo? Quem é o profeta de fato? Em nome de quem ele está falando? Em nome de Deus nós falamos, então somos servos dele. Temos esse grande privilégio. Interessante, o Paul Walsh vai falar algo muito interessante, o seguinte, que se eu te digo algo e quero te dizer algo, é importante que você pare para escutar, é uma forma de respeito. Quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, era para o povo parar, prestar atenção, entender o que Deus queria falar com o povo. Aí Deus usa homens, capacita homens e deixa as Escrituras para nós, nós chamamos de textos ou livros inspirados para nós. Mas é Deus falando por meio das Escrituras. Quando você não lê as Escrituras, não para entender a palavra, é como que se virasse as costas para a Bíblia Sagrada. E de fato, se a Bíblia Sagrada é a maior profecia, nós temos que parar e olhar
tentar entender o que está escrito na Bíblia, entender o que Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Nos dias atuais, por exemplo, faça uma pesquisa aí. Contos que vão à igreja em busca de uma profecia, em busca de algo para as suas vidas, querendo que Deus fale com eles, sendo que já tem as Escrituras. Será que porque as Escrituras não seriam suficientes? Na Bíblia Sagrada nós temos mais de 32 mil promessas. Será que precisamos de mais promessas? Ou precisamos voltar às Escrituras, dar importância à Bíblia e à Palavra de Deus? Então, quem é o mais importante? O que é o mais importante? A profecia vinda de um profeta ou o que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus? Se eu quero de fato saber o que Deus quer falar comigo, dar atenção a Deus, o próprio Paul Washer vai falar sobre isso, eu terei que ler e escutar aquilo que está nas Escrituras, na Palavra de Deus. Outro ponto para conhecer os verdadeiros dos falsos profetas é pelos frutos. Olha que interessante no ponto 2 do tópico 3. Pelos frutos os conhecereis. Ou seja, o que basta não é o que o profeta diz, mas sim o que ele faz, que revela o seu caráter, e se o que ele afirma, o que ele profetiza, se cumpre. No Antigo Testamento, para conhecer o verdadeiro profeta, era simples. Ele falava e cumpria, verdadeiro profeta. Falava e não se cumpria, então era considerado falso profeta, pois falou aquilo que Deus não falou. Uma coisa é verdade: se alguém se levanta em nome de Deus e tem uma verdadeira profecia de Deus, ela há de se cumprir, pois Deus, segundo as Escrituras, zela por sua palavra para a cumprir. Com isso nós temos o verdadeiro profeta, na medida que se cumpre a profecia e se tem um caráter segundo Cristo. Mas se não tem, então é um falso profeta. Como dar ouvido a um falso profeta, sendo que a gente sabe que é um falso profeta? É perca de tempo, é frustração, com certeza. Mas lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, então será possível reconhecer que aqueles que se dizem profetas no meio de nós, de fato, não o são. Então, pelas suas atitudes, pelos frutos que eles demonstram, que é possível conhecer o falso profeta. Olha que interessante. Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Seria suficiente? Na obra Assim Diz o Senhor, da CPAD, John Bradford diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração do justo, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito. E muitos vão dizer, conforme diz o Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos. Jesus vai dizer, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Ou seja, falsos profetas existem e existirão até a volta de Jesus. E eles falam, se vestem de uma tal forma, que Paulo vai dizer que eles vêm em veste de ovelhas, mas são bodes, são lobos devoradores, que profetizam não porque querem profetizar em nome do Senhor e abençoar vidas, mas porque querem receber, querem alcançar poderes com isso. Lembra do profeta Eliseu, que fala, olha, mano, tu quer ser curado, amém, tu pode ser curado, mas vai, mergulha no Jordão 7 vezes, tal, enfim. Quando Naamã volta que quer dar um presente, o profeta não aceita. Olha o que o verdadeiro profeta faz, ele não aceita presente, ele não aceita coisas como se ele tivesse feito qualquer milagre ou algo tivesse partido diretamente dele. Ele sabe que o que ele falou ou recebe vem do Senhor. Então, Deus seja toda a glória, todo o louvor. Lógico que ser abençoado não há nenhum problema, que o profeta seja abençoado, seja reconhecido. Agora, que ele fizer disso uma profissão, um ganho ministerial, um ganho pessoal, profissional, ele seria sem dúvida alguém passivo de ser chamado um falso profeta, ainda mais quando ele profetiza aquilo que não vem do Senhor ou profetiza aquilo que quer para agradar ao povo, agradar aquele que vem em busca de uma profecia. Então,
esse ministério tão importante que surgiu aí por volta do século 8 antes de Cristo, ele ainda é importante não enquanto cargo, mas enquanto dom, para que a igreja não venha se corromper. É importante que busquemos os dons espirituais e nele o dom de profecia, que com certeza serão com palavras inteligíveis, que com certeza serão para despertar a igreja do Senhor. A igreja a qual você vive, você já parou para pesquisar isso e meditar? Qual a importância que se dá para a maior profecia, que é a palavra? Crie trabalhos aonde você desperte nas pessoas o interesse por estudar a Bíblia, por saber o que Deus fala por meio da sua palavra. Crie essas atividades, volte às raízes, que com certeza fará uma grande diferença. Eu espero que esta lição venha te despertar e despertar a sua igreja para a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada, e também para o dom de profetizar, o dom da profecia, que Deus ainda usa nesses dias atuais. Talvez você já leu 1 Coríntios 13 dizendo que chegará um momento que vai cessar assim, chegará um momento que não vai ser mais necessária a profecia, mas nos dias atuais ainda é necessário este tão importante dom, que é o dom de profetizar. Comente, deixe a sua dúvida aí, seu comentário e deixe seu like, abençoe as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, por estar aqui acompanhando esse vídeo, por estar aqui neste canal, e eu espero estar contigo na próxima lição, número 8, Ministério de Evangelista. Que Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.